noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente, chegando aí na reta final, já em dezembro, final da primeira semana de dezembro. Este ano realmente foi algo muito atípico, mas penso que necessário. Toda mudança que não é feita espontaneamente, a providência divina dá um jeito de forçar a gente a fazê-la. E o estudo, objeto desse projeto, é a gente entender o que é a vida, o que a gente está fazendo aqui, quais as mudanças necessárias, o que é bom a gente fazer, o que é bom não fazer, entendendo melhor as regras da vida, as regras desse jogo chamado vida. Então, rogamos amparo à espiritualidade que sempre nos assiste, que possamos todos ter uma noite agradável de estudos. Então, o projeto Vida Consciente nasceu da necessidade de esclarecer quem estava vindo buscar ajuda no CEPA. A gente estava notando que as pessoas, depois de algum tempo de ser atendidas, acabavam voltando com as mesmas dificuldades. Então, o atendimento estava sendo paliativo. A pessoa não estava aproveitando aquele benefício. E para que haja esse aproveitamento maior, há uma necessidade da integração da pessoa no atendimento. Ninguém cura ninguém. Se a pessoa não fizer parte da própria cura, isso vai ser algo paliativo, vai ser temporário. Então, essa cura é uma busca individual. A gente auxilia, sim, mas não podemos fazer tudo pela pessoa. Cada um precisa entender como chegou naquele ponto, entendendo isso, o porquê disso, essa pessoa vai ter mais força para começar a mudar hábitos, vícios, comportamentos, crenças. Então, tudo isso tem esse objetivo da gente entender melhor o que é a vida. O nome do projeto já é sugestivo, né? Vida Consciente, que a gente esteja mais consciente do que está fazendo aqui, nesse planeta. Então a gente carrega aí esse hábito atávico de sempre reclamar das coisas, às vezes sem perceber a gente está reclamando, já criou um hábito, quase que um vício, né, de reclamar. Então a gente reclama do emprego, quer um emprego maior, melhor, ou uma promoção, mas não faz nada para ganhar essa promoção. A gente quer que as pessoas nos valorizem por algo que a gente não deu. Então a gente carrega essa necessidade de reconhecimento, mas não faz nada, ou muito pouco, para conquistar esses benefícios, né, esse reconhecimento. Então nada vem de graça, tudo precisa ser conquistado. Então, se eu entendo isso, eu no trabalho, ao invés de reclamar de algo que está errado, eu vou procurar uma solução para aquilo. Mesmo que que no meu salário não venha essa hora extra que eu utilizei por fora para tentar descobrir uma solução. Eu faço algo além do que me pedem. Quando eu faço algo além do que me pedem, eu vou receber algo além do que me é obrigado darem. Então a gente só recebe aquilo que a gente dá. Se eu quero algo a mais do universo, eu preciso dar esse algo a mais. É uma troca constante. Senão isso começa a entrar em desequilíbrio. E basicamente as causas dos nossos sofrimentos são esses desequilíbrios que a gente foi plantando aí ao longo de várias e várias vidas. Então, se eu entendo que eu sou regido por leis universais, que a gente não está aqui ao acaso, que isso aqui é uma grande escola, que a gente está aqui para um aprendizado,
que não estamos aqui por acaso. A gente está aqui porque precisa aprender algo nessa escola. Nada do que aconteceu com a gente foi azar, foi acaso ou foi injusto. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Se não nessa, principalmente numa caminhada anterior a essa vida. Tudo que a gente veio plantando nessa caminhada, a gente está ligado a isso. Nós somos a somatória de tudo que a gente viveu até hoje. Então, se eu entendo que eu sou algo mais do que só essa história de hoje, eu preciso perdoar mais. Entendo que vale a pena perdoar, porque se algo me acontece, existe uma lei que determina isso poder ou não acontecer. É a lei de causa e efeito. Se aconteceu, então eu tenho uma participação na causa disso lá no passado e vou conseguir perdoar, mesmo que com uma certa mágoa, mas eu vou trabalhando isso vai se diluindo, porque eu compreendo que a pessoa não fez isso de graça, que eu tenho uma participação também. E que o perdão me liberta dessa situação. Quanto mais eu não perdoar, quanto mais magoado, com raiva ou com ódio eu ficar da situação, mais amarrado eu vou estar à pessoa ou à situação. E vou continuar vivendo essa situação ou perto dessa pessoa até que eu resolva perdoar. Então agora a gente entende por que Jesus falou lá para Pedro, né? Perdoai não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoa sempre. Aí uma dessas pessoas aí começou a contar as vezes que perdoava, né? E que são 490, né? 70 vezes 7, 490. E aí foi questionar a espiritualidade, não lembro direito a história, mas a ideia é essa, né? Foi questionar a espiritualidade, e se eu não me engano foi Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, quando encarnado, falou o seguinte: perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, não é todos os perdões que a gente dá, mas cada ofensa perdoar 70 vezes 7, para que realmente a gente se desligue de cada uma dessas situações. Então, compreendendo essas leis, compreendendo o que faz a gente ficar atrelado às situações, a sofrimentos, a dificuldades, a gente tem a chave para se libertar disso, para se libertar do que a gente já fez e evitar novas situações desagradáveis lá na frente. Então, além da lei de causa e efeito, as leis do psiquismo são muito importantes a gente ter uma ideia de como elas funcionam para entender por que eu tenho esses pensamentos, essas vontades, essas reações, por que eu me comporto em determinadas situações de forma diferente do que eu gostaria de me comportar. Então, entender como a gente funciona psiquicamente, para saber lidar com isso também. A lei de sintonia vibratória também. Tudo que eu penso, tudo que eu vibro, tudo que eu assisto, tudo que eu dou a minha atenção, eu vou estar ligado naquilo. Então, se eu sempre fico com medo de ser assaltado, por exemplo, eu vou atrair um assaltante, porque eu estou vibrando assalto. Se eu tenho medo de adoecer, eu vou atrair situações para que eu adoeça, porque eu estou vibrando nessa frequência. Então, todo medo que a gente tem vai atrair situações para que aquilo aconteça. Então, a gente precisa trabalhar esses medos. Se eu não consigo trabalhar sozinho nessa existência, então vou buscar a causa desse medo lá numa vida passada. E é o assunto que a gente está trabalhando, quero ver se a gente finaliza hoje, né? Dos medos. Então, essas causas passadas dos medos. E por que isso é tão difícil para quem vive e muita gente que só está de fora olhando acha que é encenação. Principalmente essas, como a crise do pânico. Quem está de fora, muitas dessas pessoas, principalmente familiares, acham que a pessoa está encenando aquilo, que não é tudo aquilo, quando na realidade a pessoa está realmente com a impressão de que vai morrer. É algo muito, muito difícil de lidar, muito sofrido. E não está nessa vida a causa. Por isso que quem olha de fora acha que está encenando.
Mas a pessoa está em contato com o seu inconsciente, com o seu mundo psíquico, e ali está a causa, ali está a iminência da morte. Então, um atendimento psíquico tira essa consciência dessa situação de pânico e, a partir daí, a pessoa hoje começa a viver mais tranquilamente. Então, muita coisa precisa ser mudada para o nosso bem-estar, né? O que a gente veio criando aí, esse caráter que a gente moldou durante várias e várias existências, né? Então, são hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, conceitos e preconceitos, automatismos, conveniências, as nossas verdades, né? Inclusive hoje o que a gente tem como verdade, amanhã muito provavelmente não será mais, porque cada vez que a gente evolui um pouco mais, a gente conhece um pouco mais da verdade. Então, sempre a verdade é temporária. Como eu geralmente me chamam para conversar com pessoas em conflitos, a gente acaba escutando os dois lados, né? E a gente dá razão para os dois lados. E quem está de um lado não percebe isso. Então, essa compreensão de como a gente funciona, de como o outro funciona, facilita a nossa convivência aqui, os nossos relacionamentos. Esse entendimento, o perdão, por que eu perdoar os inimigos? O inimigo é um amigo lá do passado que você passou a perna, que você prejudicou, por isso ele é teu inimigo hoje, é lei de causa e efeito. Então, perdoar os inimigos, inclusive, aliás, é mais, né? É amar os inimigos que Jesus fala. Sempre reforçando aqui, amar no sentido do conceito da doutrina espírita é benevolência, boa vontade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, não é esse sentido vulgar que a gente tem de amor, ou nesse sentido de amor familiar. Não, é algo muito mais profundo que isso. Então, aqui uma ilustração do que é esse nosso psiquismo, onde estão as causas anteriores dos nossos medos, das nossas dificuldades. Então, cada vida que a gente teve lá no passado fica armazenada, completa, só sem o corpo físico, que se desintegrou, e o etérico, que também é um tempo depois. Mas está completinho ali, com crenças, conceitos, com moral, com ética ou não, costumes. Então, essas vidas estão empacotadas, registradas no nosso inconsciente e estão vibrando ainda intensamente. E aqui a gente sente essa vibração. Por isso que a gente sabe uma coisa, quer fazer uma coisa, mas acaba sentindo outra ou fazendo outra. É o que São Paulo falou lá no Evangelho, né? O que sei que devo fazer, acabo não fazendo. E o que sei que não devo fazer, acabo por fazer. É essa força do inconsciente que a gente ainda não trabalhou. É a nossa proposta agora desse plano de regeneração, ficando provas e expiações para trás, a gente tem aí uma grande temporada aí para botar ordem na casa, tratar todo esse nosso inconsciente para que a gente esteja preparado para um novo salto evolutivo. Então a gente parou aqui em medo de público e agora entrando em medo de ratos. Então geralmente medo de rato ficou registrado numa vida passada onde a pessoa morreu, mas ficou presa ao corpo em decomposição, vendo e sentindo esses animais passear por dentro do próprio corpo. Então realmente a pessoa que passa por isso é porque ela tem uma parcela de culpa, ou um suicídio, ou uma culpa passada que deixou ela presa no corpo por uma autopunição, ou um medo da morte, ou uma crença materialista de que tudo se acaba, né? Então a pessoa fica presa ao corpo e acaba presenciando essas situações.
ou também vivências de presos em porões ou em prisões, onde haviam muitos ratos, né? A pessoa ficou amarrada ali de castigo, ou presa, aprisionada. E, então, hoje em dia, a presença de um rato acaba acessando uma memória dessa e todo aquele sofrimento que você passou lá no passado, aquele pavor, vem à tona. Então, você tem esse pavor de rato, né? Não consegue vê-lo na frente. Medo de sapo. Já participei do atendimento de algumas pessoas que tinham um verdadeiro pânico de sapo, de perereca. Geralmente é lembrança subconsciente em criaturas que trabalharam com magia usando esses animais. Então, lá no passado, a gente, como bruxo, como bruxa, usava o sapinho lá para botar o nome dentro da boca, e costurava a boca, né? E depois de desencarnar, como isso a gente não fazia para o benefício do destinatário do feitiço, né? Sim, para o benefício de alguém que queria o mal dele, né? Ou dela. A gente, como bruxo ou bruxa que fez esses feitiços lá no passado, a gente ficou preso naquela situação do sofrimento que a gente causou para os outros. Então, hoje em dia, o sapo também remete à lembrança desse sofrimento passado lá por causa de ter usado esses animais para prejudicar outras pessoas. Então, e realmente há um grande alívio. Tenho depoimentos de pessoas que foram atendidas com isso. Em casa espírita é muito grande a quantidade de pessoas que já tiveram contato com isso lá no passado. Nem todas acabam buscando ajuda, mas as que nos pediram auxílio relataram que tiveram um grande alívio. Lógico, há o medo, há não gostar de ficar perto, um certo nojo, mas não mais o pânico, aquele pavor não tem mais. Então, ela consegue administrar a situação. Medo de se expor. Muito comum em criaturas que foram ameaçadas, ou julgadas, ou questionadas, ou ridicularizadas, ou executadas em público. Então, a pessoa morreu, desencarnou naquela situação ali do sofrimento perante o público, de não poder se defender, de ter passado por aquela situação perante o público, e quando você está numa situação de ter que se expor, você entra em ressonância com aquela memória de passado. E aí dá o branco, aí dá o pânico, você não consegue falar em público, entrando em contato com essas situações. Pode ser também consciência de erros no passado e medo de ser descoberto e identificado. Então, se lá no passado eu fiz algo que não fui pego pela justiça, as pessoas acham que se dão bem quando se escapam da justiça divina, né? Mas vão ficar eternamente, entre aspas, né, eternamente ligados ao medo de serem pegas em vidas e vidas sucessivas até o momento em que elas tratem e resgatem e reparem aquele erro lá do passado. Também pode ser causado por uma vivência onde a pessoa foi portadora de deficiência física ou mental, então também tem a exposição ao público, também entra em ressonância com a memória de passado, onde ela era exposta ao público e se sentia muito mal pela discriminação, né, das pessoas pela deficiência. Medo de solidão. Geralmente ocorrem pessoas que sofreram abandono em existências passadas. Então, lá no passado acabou os filhos todos indo embora, procurando uma vida melhor, ou até mesmo cada um tocando a sua vida,
e como as facilidades de locomoção são muito recentes, nesse passado aí de alguns séculos era muito difícil você ir de um lugar para outro, era muito, se fosse longe, né? Então, e geralmente saía de casa às vezes magoado, o, o pai geralmente está devolvendo a vida para o inimigo lá do passado, então quando conseguia se separar, nem tinham muita vontade de voltarem a se verem, né? Então, quem ficou isolado ali, abandonado, geralmente durante um certo período aí da sua velhice até desencarnar, desencarnou preso nesse sentimento de solidão. Então, criam apegos, hoje até doentios, patológicos, com os familiares, por estar ligado ainda a uma situação dessa onde os familiares os abandonaram. Pode ser familiar, pode ser um parceiro afetivo. Então, essa situação do abandono no passado gera esse medo de solidão hoje. E é engraçado que mesmo a pessoa tendo todo mundo perto dela em casa, tem esse medo, sem motivo de tê-lo. Medo de tempestades, ventos e raios. Geralmente vítimas de tempestades e ventos, ou que perderam familiares durante essas reações da natureza. Então, quando você escuta o assovio do vento forte, o barulho do vento nas árvores, ou raios, ou chuva forte, essa sensação sonora ativa no inconsciente aquela vivência onde a pessoa sofreu com isso. Nós atendemos durante esse ano, 3 pessoas que eu me lembro, uma criança de 4 anos, um outro menino de 8 ou 9 anos, se não me engano, e a mãe desse menino também. Uma mãe e uma vizinha, não me lembro mais, mas as pessoas eram vizinhas ali. E com poucos atendimentos, todos relataram uma melhora significativa, né? Principalmente da criança ali de 4 anos. Realmente ela entrava em pânico quando começava a ventar mais forte já. E depois dos atendimentos ela já ia na janela quando começava a ventar, ficava olhando a chuva. Então, investigar no psiquismo, tratar as causas dessas dificuldades de hoje, realmente, em várias situações, há uma melhora significativa e a curto prazo. Isso não é uma panaceia, isso não é algo que resolve tudo, não. Primeiro, a pessoa tem que estar preparada para essa mudança, ou seja, ela já resgatou aquilo. É só um resquício de passado, de algo que ela já apagou e que hoje só a lembrança causa essa dificuldade, esse medo, esse pavor. Aí, nesse caso, você tira a consciência ligada àquele evento e, a partir daí, não há mais essa ressonância com o passado, porque a causa não está mais lá. Aquela consciência não está mais presa naquela situação. Então, é importante que a pessoa esteja preparada, ou seja, está pronta para ser atendida, que não seja um karma de expiação, porque daí ela está, por exemplo, um problema físico, ela está nessa situação para mudar um hábito, um vício. Então, o atendimento de captação não vai resolver, pode ajudá-la a ter força para mudar a situação, para conseguir vencer esse vício, esse hábito. Mas a pessoa precisa estar querendo mudar. Se a pessoa só busca o atendimento para se livrar de um desconforto, mas ainda quer se manter presa aos hábitos que causaram aquele desconforto, não tem atendimento que cure. Por isso, a orientação da reforma íntima, do conhece-te a ti mesmo. E aí
fazendo essa reforma íntima, esse autoconhecimento, a gente vai reconhecer as nossas mazelas, os nossos defeitos, entender as causas das nossas dificuldades e vai uma por uma resolvendo essas situações e deixando a nossa vida mais leve de ser vivida. Nós temos praticamente uma eternidade aí pela frente e essa eternidade pode ser mais agradável. Depende de nós, do que a gente fizer a partir de agora com esse conhecimento. Então, conhecimento por conhecimento não muda ninguém, não muda uma vírgula na pessoa. Ela pode saber de tudo isso, mas se ela não mudou as causas dela ter passado por aquilo, ela vai desencarnar e vai continuar presa naqueles sofrimentos e vai iniciar uma nova existência na mesma situação. Então, realmente só há, como é o lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É comparado ao amor, né? Que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, vivendo, eu só vou conseguir viver isso se eu me conhecer, se eu entender o porquê hoje eu estou sofrendo nas mãos de uma pessoa. Se eu entender que eu também participei da causa dela estar conseguindo fazer isso para mim, eu vou conseguir perdoá-la, que é o terceiro item da caridade. Vou conseguir praticar o segundo, que é a indulgência para com as imperfeições alheias. Porque isso aqui é um aprendizado, é uma grande escola. Essas imperfeições são um aprendizado dela. Ela pode colher, geralmente colhe, um grande sofrimento, mas é esse sofrimento que vai fazê-la querer mudar lá na frente, assim como a gente está mudando hoje. Não foi fácil, não. Hoje a gente pode achar que foi fácil, mas a gente passou quantas existências também fazendo o que a gente aponta e critica e condena nos outros. A gente aprendeu dessa forma, então é mais fácil ter indulgência quando a gente compreende como é essa caminhada evolutiva. E a boa vontade para com todos, não só para com os nossos, para com os que pensam igual a gente, para com os que têm a mesma ideologia que a gente, a mesma forma de ver a vida. Não, para com todos, porque todos merecem a nossa ajuda. Essa caminhada evolutiva é algo contínuo. Eu sou ajudado por quem está na minha frente e também, da mesma forma, me volto e ajudo quem está atrás de mim. Assim, essa inteligência, causa primária de tudo, que alguns chamam de Deus, criou esse mecanismo para que as próprias pessoas conduzam essa evolução. Quem está à frente ajuda quem está atrás e é ajudado por quem está à frente dele. Então é algo que está em movimento, é uma evolução contínua. E sempre que a gente cruza os braços ou senta, a gente começa a sofrer as consequências disso. Então, só estar a caminho nessa evolução é que facilita a nossa caminhada, que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Não sem dificuldades, mas tranquila no sentido de que sempre que a vida apresentar uma dificuldade, a gente arregaça os braços e resolve ela. Agora que a gente sabe que o objetivo da vida é nos testar, é nos fortalecer, é fazer a gente exercitar a nossa inteligência, a gente sabe que isso vai acontecer, faz parte do aprendizado. Então a gente não senta mais e reclama. A gente segue em frente e fica cada vez mais forte para enfrentar novos desafios. Então, nosso objetivo, hoje a gente está coordenando um corpo. Muitas pessoas muito mal, né? E querem ter, no âmbito espiritual, mais responsabilidades, né? Olha o universo que a gente está conduzindo, que o nosso corpo físico é um universo em si mesmo. Quantos trilhões de unidades de vida estão coordenadas possibilitando essa nossa vida física que nós estamos coordenando. Então, só o cuidado com o corpo físico, esse templo
divino de aprendizado que a gente recebeu já é algo muito importante. E geralmente a gente não dá muita bola para isso, só vai prestar atenção quando começa a adoecer, né? Quando está começando a estragar pelo nosso mau uso. Né? Mas já me alonguei demais aqui, então a gente encerrou esse assunto dos medos. A princípio não temos ainda o calendário de como será o final do ano, como a gente está fazendo esse estudo online, enquanto eu conseguir, se não tiver outro compromisso, eu vou tentar manter aqui todas as segundas-feiras esse nosso estudo. Mas qualquer situação fora dessa previsão, aí a gente vai avisando também. Então vamos encerrar o nosso estudo com um passe à distância, pedindo auxílio para os trabalhadores da casa, que estão ligados aos passes, ou também de outras casas que também estejam ligados aos passes, que nos auxiliem nessa transmissão de energias. O pré-requisito para a gente receber essas energias é a postura mental receptiva. Essa energia chega na gente, ela não se ressente da distância. Mas se eu não estiver receptivo, mentalmente, essa energia vai ser refletida, vai voltar para a sua origem. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia, descendo do alto da cabeça até os pés, me sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações do que a gente não tem como resolver agora, nos focando apenas naquilo que esteja nas nossas mãos e que a gente tenha condições de resolver, sentindo essa energia, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, ativando o sistema de defesa, desobstruindo canais energéticos, a energia fluindo em todos os sistemas do nosso corpo, ampliando essa energia para a nossa residência, para o nosso local de trabalho, para todas as pessoas ligadas a nós, nos preparando para mais uma semana de aprendizado, de caminhada, na consciência sempre de que a vida sempre vai trazer situações para nos fazer aprender algo. Então é normal aparecerem situações. O que pode mudar a nossa vida é a forma como a gente encara cada uma dessas situações. Que tenhamos sempre a consciência disso em cada um desses momentos. Que possamos ser fontes de energias de harmonia, de paz, de compreensão e principalmente de tolerância por onde a gente passar. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.